a forma mais eficiente de evangelização é através de plantação de novas igrejas. É assim que você fala assim, não, mas já existe milhares de igrejas. Mas ainda falta existir muito mais, porque é nessas pequenas comunidades que vão crescendo que a gente vai alcançando aquelas pessoas que talvez nunca se firmariam no evangelho nessas megas igrejas, nessas coisas todas. Essas comunidades menores, elas têm a eficiência melhor de pregar o evangelho, de discipular, né? E que Deus te dê graça lá, que lá prospere, que lá seja uma igreja que planta outras igrejas também, né? E é isso aí. Tô esquecendo alguma coisa? Não, né, gente? Tá calor aí fora aí? Quer que ligue o ar-condicionado aí? Aí é só com Deus mesmo, né? Com o ar-condicionado deles. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A gente vai ler os primeiros versículos, né? Versículo 1 e 2. E depois a gente vai ler o versículo 11, a parábola do filho pródigo. Talvez a parábola mais conhecida de todas as parábolas de Jesus é a parábola do filho pródigo, uma das mais famosas aí, com certeza. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 11 diz assim: disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre está comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Essa é uma das parábolas mais lindas e interessantes do Novo Testamento. Na verdade, qual parábola não é? Jesus é extraordinário e ele ilustra muito bem como o reino de Deus funciona. Quem é Deus, quem somos nós nessa situação. Eu já falei para vocês, quando a gente for ler a Bíblia, nós devemos nos colocar no lugar de quem
escuta e de quem está ali. A gente leu que Jesus, constantemente, era algo comum na vida de Jesus, se assentar com pecadores, publicanos. Ter esse tipo de gente na sua presença. E isso incomodava um tipo de gente na sociedade judaica da época. Os escribas e os fariseus. Nós já falamos aqui dezenas de vezes que os escribas e fariseus eram o alto clã do judaísmo. Eram aquelas pessoas que eram irrepreensíveis. A justiça de um fariseu e de um escriba era elevada. O que é justiça? A vida, a prática, a obediência à lei mosaica era impecável. Era um verdadeiro religioso. Eles buscavam cumprir a lei. Mas quem eram os pecadores, os publicanos? Aquelas pessoas que eram incapazes de cumprir a lei. O publicano ainda era pior do que um pecador comum, porque o publicano era aquele judeu que negou a sua origem, a sua tradição, a sua fé, para se tornar um aliado do Estado, do Império Romano. E ele subjugava os seus companheiros para obter benefício próprio. Então, ele não era simplesmente um pecador, ele era um traidor, ele era um infiltrado. Ele buscava o mal, ele tornava a vida do seu semelhante pior. E é esse o tipo de gente que Jesus costuma andar. Gente pecadora, traidores. Isso causava um certo incômodo. Porque o fariseu, o escriba, eram aqueles que estavam buscando a verdade, a palavra de Deus, a lei de Deus. E aquele que vem em nome de Deus, falar da palavra de Deus, está buscando pecadores. Está buscando gente que comete pecado, que o pecado é escancarado na vida deles. E para ilustrar como Deus trata pecadores, como que Deus trata gente que tem senso de justiça, Jesus conta uma parábola. E a parábola do filho pródigo é essa parábola. Onde um homem, um senhor, tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. E o mais moço decide então abandonar o seu pai. Ele deseja a sua parte na herança, algo que poderia ser comum. No Antigo Testamento a gente tem algo falando sobre isso, mesmo uma pessoa viva poder pegar parte da sua herança mesmo antes do seu pai morrer. Mas o que é tomar herança? O que é receber herança? Pensa comigo, se você aí tem pais, avós, alguma coisa assim, ou que talvez já tenha passado por isso. Quando é que é o momento de você receber a herança? Quando alguém morre. Quando alguém morre. Imagine hoje você chegar para o seu pai ou chegar para alguém da sua família, né? E falar assim, ó, eu quero essa parte dessa casa aí, eu quero parte aí do seu salário, eu quero parte das suas riquezas. E a pessoa falar, impossível, porque eu estou vivo, eu estou desfrutando disso. Isso é para você no futuro, não agora, porque eu estou vivo. E aí só teria um jeito, você fazer igual aquela menina fez aí nos anos 2000, 90, não sei, junto com o irmão, matar os pais. Você só vai matar, se os seus pais morrerem, aí sim você pode colocar a mão na herança, naquilo que eles conquistaram, naquilo que é deles. E é justamente o que o filho mais moço faz, de certa maneira. Ele mata o seu pai no seu coração. Ele abandona o relacionamento de pai e filho. Porque ele deseja parte da herança, ele deseja também o quê? Que o seu pai morra. Porque o meu pai é um empecilho na minha vida para que eu possa viver os meus sonhos, para que eu possa desfrutar das minhas alegrias. Porque enquanto o meu pai estiver vivo, eu não tenho aquilo que ele pode me dar, para que eu possa viver da maneira que eu quero. Então, para resolver esse assunto, eu preciso que ele morra. Mas o pai, o que ele faz? Ele compartilha os bens entre os filhos, ele faz isso entre os 2 filhos, dá a parte que pertence ao mais novo, e esse mais novo então vai para uma terra distante, ele gasta todos os seus bens, mas ele foi surpreendido por uma escassez no mundo, uma escassez na terra que ele está, e ele experimenta a pior coisa, que é não ter comida. Ele fica pobre, muito mais pobre do que ele já imaginou. E depois a gente pode entrar versículo a versículo, mas eu preciso te dar algumas informações para você pensar esse texto.
Jesus está falando claramente aqui sobre pessoas que acham que são justas e pessoas pecadoras. O pecador é esse tipo de gente, claramente que uma visão da humanidade. Quem é a humanidade? A humanidade é esse filho mais moço. Certo? A humanidade é esse filho mais novo. Nós, gentios, somos esse filho mais moço. Pegamos aquilo que nos pertencia a nós e saímos no mundo sem Deus. É o que Adão faz no jardim. Adão e Eva, eles fazem isso no jardim. Eles pegam aquilo que poderia ser a sua própria liberdade, a sua própria autonomia e decidem viver, gastar a sua herança. E nisso eles perdem a relação com Deus, eles perdem a relação com o Criador. E a humanidade, ela vai sucumbindo, ela vai se dissipando. A herança, aquilo que restava de Deus, do relacionamento, da identidade, da imagem de Deus no ser humano vai se dissipando, porque o ser humano vai gastando isso em terras distantes, longe do jardim. Ele foge do jardim, ele vai para longe. É a humanidade, é o ser humano. É o ser humano no século XXI, fugindo de Deus. Percebendo Deus como um opressor da sua própria liberdade. Porque que tipo de Deus é esse que quer um futuro para a gente? Eu quero ter a minha liberdade, o meu livre-arbítrio. Quem é o que busca o livre-arbítrio? O pecador, o filho mais novo. Ele quer liberdade. Liberdade, porque viver com o pai é duro demais. Seguir o pai é duro demais. Você percebe isso? Então a gente pode ler. Disse mais. Vamos versículo por versículo aí, gente. Vamos ler a Bíblia. Certo homem tinha 2 filhos. Um filho representando claramente aqui os escribas e fariseus, o Israel, certo? O outro filho representando os gentios, os pecadores, os publicanos, certo? Tenha isso aí na sua mente. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Quem é esse? É a humanidade. A humanidade que vai para longe de Deus, a humanidade que vive de maneira irresponsável. É a humanidade que diz: Deus está morto. Não foi isso que os filósofos disseram no passado? Deus está morto. Mas eles não contaram que nós matamos Deus. Nós matamos Deus na nossa relação. Nós não vamos mais levar Deus em consideração no nosso mundo. Nós vamos construir uma sociedade iluminada, mas iluminada pelo nosso próprio entendimento. E aí a gente tem todo tipo de sociedade iluminada pelo entendimento puramente humano, sem levar Deus em consideração. É o exemplo claro da autonomia humana. E eu vou gastar tudo que eu tenho. Tudo que eu recebi de Deus eu vou gastar da maneira que eu quiser. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um cidadão do país e este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. O que é isso para um judeu? Isso é o fundo do poço. É quando a humanidade chega no fundo do poço. E a humanidade chega no fundo do poço e ela, para continuar existindo, ela precisa servir alguém. Alguém de uma terra distante. Mas esse alguém de uma terra distante não é misericordioso, não é pai. Não é generoso. Não se importa com você. Não leva em consideração o seu passado. Esse senhor de uma terra distante só pensa em si mesmo. Só pensa no seu próprio benefício. Ele parece com você, só que ele tem poder. Ele tem o mesmo coração, mas ele tem poder. Ele tem porcos. E para um judeu, trabalhar com porcos era algo inimaginável. Inimaginável. Era chegar ao fundo do poço. Você sabe que o judeu não pode nem ter contato com porco, não pode comer a carne de porco. Criar porco era algo de gentio, de gente não judeu, não pode. Não pode. Mas esse homem, esse rapaz, que claramente é um judeu, na parábola de Jesus, é da descendência de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó, vai trabalhar com porcos. E não só trabalhar com porcos, mas vai desejar comer aquilo que o porco come.
as alfarrobas. As alfarrobas eram um tipo de vagem de uma árvore que essa vagem só servia para porcos e para pessoas com muita fome. Necessidades. Não podia comer, não tinha mais nada para comer. Não tinha utilidade esse tipo de fruto. Mas olha só o que essa pessoa deseja. Ela deseja o pior que existe na humanidade. O que serve para animais comer. Porque quem sabe ela possa saciar sua fome, saciar o seu vazio. Talvez isso possa manter ela pelo menos viva, existindo. Dar a ela mais um dia de vida. Dar a ela mais um tempo. Qual é o meu futuro? Eu não sei, mas eu sei que eu não quero morrer. E para que eu não venha a morrer, eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso comer do que o mundo oferece. Eu preciso comer, nem que seja a porcaria da porcaria da porcaria que o mundo oferece. É alguma coisa. E alguma coisa é melhor do que nada. Esse é o pensamento de quem está perdido. E na nossa sociedade, veja bem, é isso que as pessoas estão fazendo. O século XXI, o Brasil, a sociedade ocidental, ela vive das migalhas. Ela vive daquilo que os porcos comem. Ela não experimenta dignidade humana. Ela se alimenta de comida de animal, não de comida de gente. Ela busca sobrevivência porque ela tem fome. Nossa sociedade tem fome. Nossa sociedade tem fome, algo falta. Nossa sociedade gastou tudo que Deus tinha compartilhado com elas em quê? Em coisas inúteis. De maneira pecaminosa, em iniquidade. Gastou, como diz aqui o próprio filho mais velho, com prostitutas. Gastou a vida com aquilo que não valia a pena, com aquilo que não alimenta o estômago, com aquilo que não alimenta o coração. É essa a nossa sociedade. É isso que você abre a internet hoje, você liga a televisão, é isso que as pessoas estão nos vendendo. Coisas que não preenchem o coração, que não preenchem a existência. Coisas que gastam-se. A gente não consegue segurar na mão porque elas são como água, elas se esvaem. Você percebe isso? É névoa, é vaidade, como diz Eclesiastes, é vaidade. E o que é vaidade? É aquilo que não é eterno, é aquilo que não é duradouro. Então o mundo vive nessa consciência, buscando aquilo que não pode te preencher, aquilo que não pode matar a fome. Mas como você vai comer algo que é sustento para a sua vida se você está longe da casa do Pai? Você está longe de Deus? Você sabe que só existe alimento, só existe segurança, só existe satisfação na casa do seu Pai. Mas o pecado te levou para um lugar distante, para uma terra distante, para um serviço de um Senhor que não é misericordioso, não é amor, não é o seu Pai. É distante, é aquele que te escraviza. Você percebe isso? Retrato da humanidade. A humanidade, a sociedade, ela vem de falsas alegrias. É como se todo mundo estivesse no chiqueiro, vivendo igual porco, e todo mundo rindo um para o outro. Tá bom demais essas alfarrobas. Isso aqui é bom demais, hein? Que bom que você lutou para chegar aqui, que bom que você saiu da casa do seu pai, que bom que você gastou tudo, você chegou aqui, esse é o topo. E eles enfeitam esse topo, que é o chiqueiro, como se isso fosse o auge da vida, mas na verdade você está no fundo do poço. Mesmo que para as pessoas todos estão se enganando e enganados. É a sociedade, é o mundo de ponta cabeça. Certo? Por isso que o Evangelho é uma contracultura. O Evangelho é outra coisa. É diferente de chiqueiro, é diferente de migalhas para os porcos, para os animais. Está entendendo? O Evangelho é o contrário, o Evangelho é casa do Pai. Você percebe isso? Mas é difícil você conversar com uma pessoa que está no chiqueiro, que está em lama, que está em alfarrobas, não experimentou comida. Eu costumo dizer, e aqui eu abro aspas, que é gente que não conhece café arábica. Porque quando você está acostumado com café com açúcar, você vai tomar o meu café ali, você vai falar, café de chique, café com gosto de pirona. Você tem que treinar o paladar. Entendeu? Você tem que treinar o paladar para aquilo que é bom. Porque senão você vai ficar se acostumando com coisa que sempre você teve na sua vida. Você fala, não, Thiago, você é chato demais. Realmente, isso pode ser uma chatura minha, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é algo bom.
E se você não se acostumou com algo bom, tudo que é ruim vai parecer doce na sua boca, mesmo sabendo que é comida de porco, que é comida de pecador, comida de iniquidade, é coisa que não alimenta o estômago. Tá vendo? É a parábola. Gente, eu acho isso extraordinário em Jesus. Nós pensamos logicamente o tempo todo, é ou não é? Nós somos racionalistas. Tudo pra gente tem que ter uma lógica, tem que ter um porquê. A história tem que ser... Jesus, ele é uma pessoa que trabalha com parábolas, ele vai trabalhando no nosso imaginativo. Ele nos leva para uma outra história para que a gente possa perceber a nossa história. E isso é fantástico. Jesus fala assim, vocês não são máquinas, vocês não são sistemas, computadores, não, vocês não são isso, vocês são seres humanos. E seres humanos têm o quê? Imaginação. E vocês precisam imaginar uma história, se colocar no meio dessa história para entender a história que eu estou contando para vocês de verdade. Então preciso que você use a sua mente aqui agora. Você se imagine no lugar do filho pródigo aqui, do filho mais novo. E aí o versículo 17 diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como uns dos teus empregados. O que é isso aqui? É quando o ser humano começa a encontrar o caminho da conversão. É isso aqui, ó, conversão. Você sabe o que é a palavra conversão, né? O arrependimento, a metanoia, né? É o quê? É quando uma pessoa está indo numa direção e ela faz a curva. E ela toma o rumo certo, ela estava errante e ela acerta a caminhada, acerta a jornada. É a metanoia, não é só uma coisa na mente, é uma questão na vida. Entendeu? Não é que ser convencido de ideias, é ser convencido de propósito. Entendeu? Eu estava num propósito e agora eu preciso caminhar para outra coisa. Arrependimento. Caindo em si. Isso é um momento extraordinário da vida cristã, da salvação. É quando o ser humano cai em si. Talvez você já tenha passado por isso. Cair em si. Que vida é essa que eu levo? Que vida é essa que eu levo? Será que eu fui criado para isso, para comer com os porcos? Para viver longe da casa do meu Criador? É extraordinário isso quando acontece na vida do ser humano. É aquela pessoa que experimentou os prazeres da vida, a glória dos homens. E quando ela chega num estado que ela começa a experimentar o fundo do poço ou a realidade. Tudo aquilo que ela pensou que era alguma coisa, ela começa a ver que não é. É areia. E ela cai em si, ela fala: eu estou construindo a minha casa sobre areia. A minha vida não está fazendo sentido. Eu conquistei todas as riquezas do mundo, mas eu não consigo me alimentar. Eu não consigo preencher esse vazio dentro de mim. Eu ainda tenho fome. Eu ainda desejo algo que seja mais glorioso do que as pedras preciosas, do que o reconhecimento dos homens. Eu desejo algo a mais. E existe gente vivendo assim. Olha só o paralelo. Existe gente vivendo assim. Gente que trabalha para o meu pai. Desfruta de dignidade de vida melhor. O trabalhador do meu pai desfruta de uma dignidade que eu não tenho. Mesmo eu já experimentando os prazeres da vida. O trabalhador do meu pai desfruta de dignidade e eu não tenho. Quem sabe se eu preparar um discurso, se eu, convencido do meu pecado, dizer para o meu pai que eu pequei contra os céus e contra ele. Olha só, não é simplesmente um discurso ensaiado, é verdadeiro isso aqui que ele está falando. Ele reconhece que pecou contra os céus, que é um pecado aquilo que ele fez. Não é só uma questão de remorso, é uma questão de arrependimento genuíno, de entendimento de pecado. Não é simplesmente eu quero tentar um novo estilo de vida. É que eu entendi o meu pecado diante de Deus. E eu pequei contra Deus e eu pequei contra o meu pai. E quem sabe se eu falar com o meu pai o quanto eu estou arrependido, talvez ele me perdoe. E talvez ele me aceite pelo menos como um empregado. Porque ser empregado do meu pai é muito melhor, infinitamente melhor do que viver comendo comida de porco.
pelo menos eu vou estar sobre o cuidado desse meu pai, que eu matei no meu coração. Então eu posso dizer para meu pai: pai, eu não queria, eu estou arrependido de ter te matado no meu coração, eu quero que o Senhor ressuscita, eu quero que o Senhor ressuscita. Eu quero que o Senhor ressuscite no meu coração, para que a gente possa ter um mínimo de relação, um mínimo, nem que seja uma relação de patrão e empregado, porque eu sei que é melhor viver como empregado do Senhor do que como uma pessoa livre nesse mundo. Você percebe bem? A humanidade. É a humanidade. É isso que o ser humano começa a experimentar quando começa a escutar as boas novas do Evangelho. Existe um lugar para mim? Existe um lugar onde eu me alimento de comida, de bebida verdadeira? Quem sabe se eu puder ser o mínimo de qualquer coisa nesse reino, com certeza eu serei mais feliz do que essa vida que eu tenho. Você percebe isso? Com certeza eu serei mais satisfeito. Com certeza eu terei algo melhor do que isso que eu experimento hoje. Certo, gente? E ele ensaia o discurso: pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, ele ensaia um discurso. O que as Escrituras dizem? As Escrituras dizem: enquanto ele caiu em si e converteu, e mudou o seu caminho e foi para o seu pai, enquanto ele tomou o caminho de volta, ele abandonou o mundo, ele está abandonando o mundo, ele está dizendo não àquela vida que ele havia escolhido, aquelas terras distantes, ao deserto, a distância de Deus, enquanto ele está se voltando para o seu Pai, enquanto a humanidade está se voltando para Deus, o Pai já o aguarda. E essa é a mensagem do Evangelho. De que às vezes parece que nós estamos nos preparando para convencer Deus de que Ele pode nos aceitar, de que será que a gente pode ser aceito no seu reino? Será que eu posso fazer alguma coisa para garantir o meu espaço entre os trabalhadores? Será que eu posso garantir alguma coisa? Deus, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que o meu discurso pode te convencer que eu realmente estou arrependido? Será que o meu discurso pode abrir as portas da sua casa para mim? Será que o meu discurso, o meu contritamento no coração, a minha vinda para cá, será que ela vai te convencer? Enquanto nós estamos buscando convencer o Pai já está convencido de que Ele deseja a nossa presença. De que Ele já deseja a presença do pecador, do publicano, de que o Pai já aguarda ansiosamente, como quem já sabe que o Filho irá voltar. O Filho vai voltar, e o Pai está lá, olhando para a terra distante, porque quando o Filho está voltando, ensaiando o seu discurso para se confessar diante do seu Pai, o Pai avista o Filho longe. E o Pai não faz como a gente faria com os nossos filhos, que é o quê? Vou esperar o meu filho chegar, e ele vai se arrepender e eu vou dar um sermão nele, e vou aceitar ele de volta. A gente não pensa isso? Mas o Pai não. O Pai, ele deixa toda a sua dignidade, vamos dizer assim, toda a dignidade que a gente acha que é uma dignidade, e ele vai correndo ao encontro do seu filho. E ele se lança nos braços do filho, no pescoço, beija, como quem diz: eu sempre te amei, eu nunca deixei de te amar, nem quando você me deixou, nem quando você me quis morto, nem quando você não me quis na sua existência. Você sempre esteve nos meus planos, você sempre esteve no meu coração, eu estava aguardando ansiosamente pela tua chegada. Mas Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. É como se o Pai falasse assim: não fala nada, não tem o que dizer agora, você não precisa me convencer do seu arrependimento. O arrependimento é necessário, mas você não precisa me convencer, porque maior do que esse arrependimento é a graça que está disponível agora para você. Existe um anel, uma dignidade que eu vou te restituir, que eu vou te dar. Essa dignidade é minha e eu te dou ela. Você é ser humano, você é meu filho. Você não vai ser meu empregado, você vai ser o meu filho. Vou te dar um anel, vou te dar dignidade.
Eu vou te dar sandálias, você não vai ser escravo. O escravo andava descalços. O filho, ele anda com sandálias. Você não vai ser um escravo, você não vai ser um trabalhador. Você é meu filho que voltou para casa. Para mim, você nunca deixou de ser meu filho. O que é isso? É o nosso Deus. O nosso Deus que olha para cada um dos nossos pecados e para quem nós somos na realidade. Quem nós somos na realidade? Esse pecador e esse publicano. Essa gente que deixou Deus de lado e foi para terras distantes viver sem Deus. Gastar tudo que nós tínhamos com aquilo que não tinha valor. Com aquilo que não fazia sentido nas nossas vidas. E quando nós começamos então a falar, cara, eu vou consertar minha vida diante de Deus, não é isso que você falou quando você começou a vir na igreja? Não, eu vou ter uma vida certa diante de Deus agora. Eu vou servir ao Senhor de todo o coração. Deus me aceita, eu estou aqui, eu quero ser salvo e tal. E Deus, ele atrapalha todo o nosso discurso. Deus atrapalha todas as nossas justificativas e fala, aceita o que eu te dou. E o que eu te dou é o meu amor, é a minha graça. O que eu te dou é uma identidade, o que eu te dou é agora um propósito. Eu te dou um lugar na minha mesa. Eu te dou um lugar na minha mesa. Eu faço festa porque você voltou. Eu te dou uma festa. Eu te dou alimento, eu te dou alimento, o melhor que eu tenho é para você. Não é alfarrobas, é o melhor de Deus. É o melhor de Deus. Você precisa entender que a presença de Deus para nós, os filhos arrependidos, os filhos convictos dos seus pecados, o melhor de Deus é o seu alimento, é a sua palavra, é a sua presença, é a sua comunhão. Nós não devemos nos contentar com menos do que isso. Nós não devemos vir para a casa do nosso Pai simplesmente com essa coisa de que eu quero ser trabalhador porque qualquer coisa lá já é bom para mim. E realmente é bom, mas Deus deseja que você se alimente de quem Ele é, daquilo que Ele tem, da sua palavra, da sua presença, da sua comunhão, da sua glória, da sua majestade. Você foi criado para isso. Só existe essa satisfação em Deus. Nada que você busque no mundo, em terras distantes, pode dar para você isso, alimento espiritual. Jesus diz em João capítulo 4 que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que você ganha no reino de Deus, propósito, missão, identidade. É isso que você ganha no reino de Deus. E quando você participa desse plano de Deus, desse propósito de Deus, você desfruta de alegria inabalável. Eu sei quem eu sou e eu sei que eu faço parte de alguma coisa muito maior do que eu. É a alegria de saber que você pertence a Deus, que Deus é seu Pai. Que Deus não te trata como um empregado, Deus te trata como um filho e Ele te quer perto. Ah, Tiago, mas e os meus pecados? Mas e aquilo que eu fiz nas terras distantes? Propositalmente, Deus, Ele fala assim, eu não vou me relacionar com os seus pecados. Os seus pecados eu resolvi de uma outra maneira. E não foi por causa da sua justificativa. Não foi por causa daquilo que o Senhor faz por mim. Você entendeu? Então, a gente está falando de graça de Deus, de misericórdia. Daquilo que o ser humano precisa. A gente está falando da casa do Pai. A gente está falando de comunhão. Como que você prega o evangelho para as pessoas? Falando sobre isso. Ah, Tiago, mas onde entra o arrependimento nisso aí? Você não viu na história? As pessoas precisam ter consciência. O perdido precisa ter a consciência de que ele está em uma terra distante, servindo a um Senhor que não é o seu Pai. Quando ele compreender isso, ele vai voltar. Ele vai buscar a casa do seu Pai. Mas perceba bem, o Pai já está esperando ele. Então não existe pecador que seja tão desprezível que Deus não possa dizer, você é meu filho, tu és o meu filho, você é meu filho, hoje eu te recebo na minha mesa, hoje existe festa nos céus. É isso que Jesus vai dizer nessas 3 parábolas de Lucas capítulo 15, de que existe festa quando um pecador se arrepende, existe festa quando um filho volta para casa, existe festa quando uma ovelha é encontrada, existe festa quando seres humanos
têm a consciência de quão pecadores eles são, mas qual o tamanho da graça de Deus que os aguarda. Existe festa. E nós deveríamos nos alegrar com isso. Porque não se alegrar com isso é se tornar o filho mais velho. É se tornar o religioso, o escriba, o fariseu. É falar assim, mas como assim, Deus? Eu sempre fui da igreja, eu sempre cumpri todas as regras, as leis, fui todo domingo no culto, eu fiz tudo o que tinha que fazer. E aí você vê que você é uma pessoa justa aos seus próprios olhos, e quando aquela pessoa que você falou assim, nossa, essa pessoa pecou tanto na vida dela, eu lembro dela na escola, eu lembro dela como era o vizinho, e essa pessoa se converte, essa pessoa vem para Cristo, e você fala, ah, mas a gente vai fazer festa essa pessoa ao passado dela. Tá vendo? Como que a gente pode ser um tipo de fariseu, um tipo de pródigo mais velho? Aquele que não se alegra quando um pecador se arrepende. Aquele que não se alegra quando alguém vem para Deus por causa do passado das pessoas. A gente acusa as pessoas, ah, mas você viu como que ele gastou o dinheiro, você viu como que ele viveu a vida dele toda? Aí é fácil, né? Agora virou crente. É isso mesmo. Não importa o passado das pessoas, o que elas fizeram. O tamanho do pecado, a dureza do pecado delas contra Deus. É Deus que acerta isso com ela, não. Essas pessoas não nos devem nada. E nós precisamos nos alegrar na graça de Deus para com essas pessoas, porque a gente também já foi essa pessoa no passado. A gente também já foi o pródigo no passado. Então, o nosso coração, e é o que Jesus está ensinando aqui, é que a gente deveria se alegrar quando pessoas se convertem a Deus. Quando as pessoas voltam à casa do Pai. Na verdade, nós deveríamos desejar que o nosso irmão volte para casa. É ver gente perdida no mundo. É ver gente vivendo de maneira dissoluta e orando e desejando, Deus, eu estarei preparado quando essa pessoa voltar para festejar, para me alegrar. Eu desejo que essas pessoas se convertam. Eu quero que, porque essa pessoa é meu irmão. É meu irmão perdido. Entendeu? Você não pode ter esse pensamento de que você é melhor do que alguém, porque você já está dentro da casa do Pai. Porque você já desfruta das verdades do Evangelho, de boa teologia, de boa música, de uma boa igreja. Não! O nosso coração precisa também ser misericordioso como o do nosso Pai, que aguarda a chegada dos filhos pecadores, dos publicanos, daqueles que pecaram dissolutamente. É dizer para eles, vem para a casa do nosso Pai, vem para a mesa do nosso Pai. Tem comida, tem comunhão, tem amor, tem dignidade sendo restaurada. É fazer isso. É dizer para as pessoas, quando elas se convertem, de que, cara, isso é extraordinário. Eu aguardava por isso, eu estou feliz por você, eu estou feliz por isso que eu estou vendo. Não é a gente ter ciúmes, não é a gente falar para as pessoas, ah, poxa vida, eu tenho 20 anos de evangelho, essa pessoa converteu agora e ela já está sendo amada como eu sou amado, ela já está sendo tratada com dignidade como a minha, não, ela tem que isso? Chegou agora, vai sentar na janela? Não é isso que a gente diz para as pessoas? Não, aí não. Você não pode adorar a Deus dessa maneira aí não, porque você chegou outro dia. Não é isso? Que isso, gente? Isso é coisa de fariseu, isso é coisa de gente que tem justiça própria. No reino de Deus, nós entendemos que todos nós temos pecados. Todos nós andamos distante um outro tempo. Mas que quando o Espírito Santo agiu no nosso coração, nos convenceu do pecado, da nossa rebelião, quando a gente começou a buscar a Deus, Deus já estava preparado para nos receber. O amor dele já estava lá. Então, eu acho assim, extraordinário nós temos uma igreja reformada, uma plantação, uma igreja saudável, uma igreja que trabalha por uma teologia bíblica e fiel. Eu acho extraordinário essas coisas. Mas que isso não tire a misericórdia do nosso coração, o amor do nosso coração pelos perdidos. A vontade de ver gente que não está nem aí para teologia reformada, igreja reformada, chegando à nossa igreja e falando, tem lugar aí para mim sentar? Eu quero comer.
Já faz tempo que eu como a comida que o mundo dá e isso não preenche o meu vazio. Tem lugar aí para me comer? E você arredar para o canto e falar, claro que tem. Eu também já estive onde você estava. E eu entendo bem. E aqui tem graça de Deus, tem presença de Deus, tem palavra de Deus. Vem, você é o meu irmão. Você não é um outro, você é parte de quem eu sou. Você faz parte daquelas pessoas que Deus está encontrando, da ovelha perdida. Está entendendo? Jesus amava esse tipo de gente. Por quê? Porque esse tipo de gente sabe que é pecadora. Esse tipo de gente fala assim, eu sou pecador, não sou digno da sua presença, Jesus. E Jesus fala, é você mesmo que eu vou trazer para perto. Não é pelo que você pode me proporcionar. É pelo que o Deus já preparou para você, é o amor dele. Já existe uma intenção em Deus de te trazer. Então só venha, tenha fé. E é nesse coração que a gente vai celebrar hoje, que a gente vai ceiar hoje, de que nós fomos alcançados, que os nossos pecados não foram maior e eles não são mais poderosos do que a graça de Deus. De que quando a gente ceiar essa manhã, a gente também se coloque no lugar do filho pródigo. Pequei contra os céus. O meu pecado é algo terrível diante de Deus. Mas eu confio que Deus tem perdão para mim, restauração para mim e de que eu vou poder fazer parte mais uma vez da sua família. Se coloca de pé nesse momento?